Fala galera, vamos chegando aí todo mundo. Boa noite a todos que estão entrando aqui na minha live. Voltando aí com as lives, né? Hoje um grande convidado aí, Marcos Ribeiro. Vamos passar aqui um pouquinho conversando. Bora Gusto, bora Bruna Alves, Lulu Teixeira, todo mundo que vai entrando aí. Entrei um pouquinho mais cedo aqui, 1 minuto só. Tô aguardando ele chegar. Bora Léo Top 10. Bora Joaquim, todo mundo aí que tá entrando, muito obrigado pela presença. Vamos aguardar ele entrar aqui. Já mandei uma mensagem aqui para ele, para que ele entre, e assim que ele entrar, aí a gente chama ele. Vocês estão escutando bem aí? A imagem tá boa? Tá tudo bom aí? Como é que tá a imagem aí? Tá bacana? Bora todo mundo entrando, boa noite a todo mundo. Só aguardar Marcos entrar aqui na live. Bora Laís, boa noite. Vamos só aguardar Bruninha, filha de Marquinhos, entrou aí na live também. Vamos só aguardar Marcos entrar. Bora André Dara. Jaesson, uma visita ilustre aqui, hein? Jaesson, muito bacana você aqui. Método Gardena. Show! A musiquinha aí de fundo, tá legal? Bora Bruninha. Eric Zozeto aqui na live. Eric, muito obrigado pela presença, viu? André Bach, boa noite. Estamos aguardando aqui Marquinhos entrar. Já mandei uma mensagem aqui para ele entrar na live. Assim que ele entrar na live, a gente... Opa, uma mosquinha aqui. Assim que ele entrar na live, a gente chama ele aqui e começa a nossa live. Tem muita coisa para conversar aqui com esse grande cavaleiro do Brasil, Marcos Ribeiro dos Santos, né? E agora as músicas começaram a aparecer aqui. Deixa eu ligar aqui, aumentar o ar. Bora Marquinhos. Marquinhos, manda um oi aí pra mim, que aí eu já te chamo aqui na live. Guilherme Nogueira, presença ilustre aqui do nosso armador internacional, Guilherme Nogueira. Vamos aguardar. Aí Marquinhos, boa. Vou te chamar aí Marquinhos. Aí você aceita, tá? Vou entrar agora. Vamos ver aqui. Bora Guilherme. Guilherme, depois eu te respondo, viu? Não respondi porque eu tava aqui nessa correria da live. Bora, Marquinhos! E aí? Como vai? Vou ajeitar aqui. Espera aí. E aí, grande Yuri? Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, e você? Tudo bem também. Melhor agora, né? Uma honra ter você aqui com a gente. Agradecer aí essas lives que a gente está fazendo, sempre chamando grandes cavaleiros, grandes nomes aí do hipismo. E você, sem dúvida, não poderia, né, deixar de estar aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Tá? Se você quiser dar uma palavrinha inicial antes de a gente começar, enquanto o pessoal chega. Se estiver me escutando bem, a imagem está boa, só para a gente alinhar tudo aí. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço. Tenho acompanhado as lives todas. Eu acho que foi um caminho bem bacana para a gente poder passar esse tempo que a gente não pode se encontrar, né? Porque os eventos pararam e tudo. E é muito interessante você conhecer um pouquinho da intimidade de cada profissional, de cada cavaleiro. E é um prazer compartilhar aqui. Legal. Marquinhos, hoje a gente vai falar um pouco de tudo, né? Um pouco da sua história como cavaleiro, como profissional aí do esporte, né? Do cavalo. Vamos falar um pouquinho sobre formação de cavalos novos, que é um tema que eu sempre coloco nas minhas lives e sempre é muito procurado. E você é um cara que pode falar muito bem sobre isso. E além disso, também a gente vai falar um pouco sobre curiosidades, sobre o que um cavaleiro precisa ter, para a gente poder conversar aqui com o público que está assistindo a gente, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Então vamos lá. Marquinhos, inicialmente eu queria que você dissesse como foi a sua primeira relação com os cavalos. De onde surgiu esse amor com os cavalos aí, para a gente iniciar nosso bate-papo aqui. Bom, eu não tenho o costume de ficar relembrando o passado. Essa live aqui me trouxe um pouquinho dessa lembrança para eu poder estar aqui compartilhando com vocês. De certa forma, é interessante. A minha relação com os cavalos começou quando eu tinha 7 anos de idade em Ribeirão Preto, eu morava lá.
Minha família não tinha nada a ver com o cavalo. Meu pai era sócio da hípica de Ribeirão Preto. Meu pai é médico. E a gente frequentava a hípica e um dia nós começamos a montar, eu, meus irmãos, minha mãe. E, e aí eles foram parando e eu continuei. Depois de um ano, eu mudei para Campinas, que é a minha cidade natal, Certo. né? E por acaso meu padrinho era diretor de pismo da hípica de Campinas. Meu avô já era sócio da hípica de Campinas e eu entrei na escola de equitação da hípica de Campinas. Foi onde eu fiquei toda a minha iniciação e minha adolescência foi dentro do clube da Sociedade Hípica de Campinas. A partir daí, a gente vai criando uma certa fissura, né? Não dá para descrever muito bem o que acontece com a gente em relação não só aos cavalos, mas ao esporte, à atividade, essa questão da prova, né? De você ir para a prova e se decepcionar muito normalmente e querer a próxima para recuperar e acaba virando um certo vício. E assim, minha família é uma família de classe média normal, então as coisas foram acontecendo um pouquinho naturais, assim, pela minha fissura, por estar presente no clube o tempo todo, as pessoas acabam te dando cavalo para passear, te dando cavalo para trabalhar um pouquinho, te dão um cavalo para saltar um pouquinho, você vai criando uma certa habilidade. E eu sempre tive facilidade para os esportes em geral. E acabei fazendo um desenvolvimento ali com o outro. Uma pessoa muito importante na minha formação de Campinas foi o Duto, né? Ismar Augusto. E, por acaso, a Márcia, a esposa do Duto, foi a pessoa que, de certa forma, é responsável pelo início da minha carreira esportiva, assim, porque ela tinha parado de montar, e ela tinha um cavalinho muito bacana, quem é da minha época lembra bem do Figurinha. E esse cavalo ela trouxe para a hípica para eu montar exclusivamente e me pagava as competições e tudo, e eu fui troféu eficiência de mirim muitas vezes. Eu fui campeão brasileiro por equipe de júnior e, inclusive, naquele campeonato de Brasília, em que o Fábio Leivas teve o problema lá, ele até teve uma live acho que com o Marcum, né? E ele contou essa história, que o campeonato não acabou. Eu era o segundo. Eu era para ser campeão se ele tivesse sido eliminado. Ele estava disparado na minha frente, mas moralmente eu fui campeão, porque não teve o campeão brasileiro de júnior daquela época. Então, assim, eu tive um currículozinho de mirim e júnior razoável, né? E a partir daí eu me tornei profissional. Com 15 anos eu me tornei profissional. Meu primeiro emprego foi em Garça, numa equipe que uma pessoa lá estava, o Vitor, estava montando, onde o Joquinho, que é de Brasília, se acidentou. Eu fui, na verdade, no lugar do Joquinho, montar em Garça. Eu tinha 15 anos de idade. Aí durou pouco tempo, eu voltei e fui para... arrumei, um tio meu criava puro sangue, me deu os potros que ele ia criar anglo-árabe, eu vendi, fiz um dinheiro e resolvi ir para a Europa. Aí fiz contato com o Neco e fui para a Europa com 16 anos. Fiquei uma temporada lá com o Neco, voltei, isso foi em 87. Voltei para o Brasil para trabalhar com o Romeu Ferreira Leite já, direto. E
Em seguida, fui para o Agroman. Trabalhei com o Sergino era bem menino ainda. Eu treinava ele e montava os cavalos do Agroman. Fiquei pouco tempo lá. Lamento, gostaria de ter ficado mais tempo. O Agroman foi um laboratório, foi uma experiência muito interessante na parte de equitação. E depois do Agroman, eu passei um tempinho na Argentina, com o Ricardo Kierkegaard, fui um pouco para os Estados Unidos, fiz um contato lá com o Jimmy Torano, com o Fernando, um amigo dele. Rodei um pouco. Aí, isso nós estamos falando de... Deixa eu recordar aqui, já faz tanto tempo, né? Ô Marquinhos, mas antes de você recordar, a gente pulou algumas partes que eram próximas perguntas, aí é o tempo que você lembra. Eu queria saber assim, você sempre teve, desde pequeno, desde quantos anos você disse assim, eu vou ser profissional disso aqui? Quando, com 15 anos você virou profissional, mas você sempre quis isso para sua vida? Você chegou a fazer faculdade, tentar outra coisa, ou sempre soube que era isso que você queria? Até os 40 eu não sabia o que eu ia ser. Sempre montando, mas sempre sem saber responder a pergunta das pessoas que me diziam o que eu fazia. Eu falava, bom, montava cavalo. Bom, mas que daí? O que você vai fazer, né? Não era uma... A minha geração, eu acho que é a segunda, terceira geração de profissionais civis, né? No hipismo. Então, assim, eu sempre convivi com uma incerteza de que se era realmente isso. Apesar de ter feito a vida inteira, a gente sempre fica buscando outros caminhos para que, se não der certo, aí a hora que chega um ponto também, ali nos 40, com filho, com tudo, você fala, bom, mas o que eu vou fazer, né? Então vamos nessa. E a partir daí, sim, eu tenho convicção e tento trazer os jovens hoje para a minha profissão. Hoje eu acredito nela e acho que é uma grande opção hoje em dia para os jovens como decisão de profissão. Ô Marquinhos, antigamente, né, o que você está falando, que antigamente tinha um meio preconceito. Até a gente dentro do cavalo tem um preconceito com o profissional do cavalo no esporte. Né? E hoje em dia a gente vê que é uma profissão, né, que muitas vezes bem remunerada e que você consegue fazer uma coisa que a gente ama e ainda conseguir ganhar dinheiro e ser reconhecido de uma forma legal, sem preconceito. Você sentiu isso também? Você concorda com essa minha fala aqui? Não, hoje eu sou convicto que é uma forma muito divertida de se viver e, como toda profissão, você precisa achar os caminhos para você ter sucesso financeiro, né? Nós temos como modelo, como os pilotos, né, do nosso esporte, mas por trás dos pilotos existe tanta coisa para se fazer e tanta coisa importante e tanta coisa que pode dar retorno financeiro também, às vezes mais do que os pilotos, né? Mas a gente sempre tem essa ganância de ser piloto, de ser um cavaleiro que está na competição, que está ganhando e tudo mais, né? E eu não fui diferente, fui atrás disso. Hoje em dia a gente vê de uma forma mais ampla, assim, e consegue ir por caminhos que são tão prazerosos e tão importantes para o nosso esporte que não são, de fato, a pilotagem, entendeu? E eu tenho um exemplo disso, né? Que é uma pessoa que é bem próxima à sua e que ela fez um vídeo aqui para você, né? E esse vídeo eu vou apresentar aqui. Caiu na hora certa aí o que você falou e depois você vai falar um pouquinho sobre essas outras profissões, né? E é justamente isso que essa pessoa representa hoje, um dos maiores representantes do Brasil, né? Nisso que ele vai falar agora. Se eu falar, você já vai saber. Então, peraí, deixa eu só botar aqui, viu? Rapidão, deixa eu só aumentar o volume aqui e vamos lá. Aqui, ó. Gravar um vídeo pro Marquinho, na verdade não é muito difícil, né? Marquinho e eu
nos conhecemos há uns 40 anos, mais ou menos. Quando ele chegou na Hípica de Campinas para montar, ele tinha vindo de Ribeirão, já tinha montado lá. Ele devia ter uns 7, 8 anos. E de cara já estava montando o Tordilinho, que era um cavalinho da escolinha que era meio safado, gostava de corcoviar e tudo. Desde aí, Marquinhos já mostrou um talento que a gente vê até hoje quando ele está montando e saltando, né? O Gordo, como a gente carinhosamente o chama, muito embora ele ultimamente, né, nos últimos 10, 15 anos, tenha estado sempre em ótima forma, é um grande amigo. Muita gente pensa que a gente é irmão, o que na verdade nós somos, né? Não de sangue, mas por afinidade pela nossa história. Então, para mim é realmente uma honra poder estar aqui gravando esse vídeo com o Marquinho, que é um grande amigo e, sem dúvida nenhuma, um dos grandes cavaleiros brasileiros. Gordo, um abração e muito sucesso, muita saúde sempre. É isso aí. Gui, meu irmão. O Gui é o meu irmão mesmo. Aliás, tem uma galera que saiu de Campinas. O Gui é dessa época que eu comecei a montar lá, era uma turminha. Eu, o Guilherme, Celso Ariani, que está nos Estados Unidos hoje, Frederico Velutini, que está na Europa também, todos seguiram com um cavalo e com sucesso. Você vê o Gui, ele por opção, para estar nos eventos que ele fez a veterinária, ele optou por armação de percurso e foi dando cada vez mais certo. E hoje é um dos maiores armadores de percursos do mundo, né? Tá nos top 5 aí, com certeza. É isso aí. É um irmão. Para quem não conhece, né? Quem está aqui nos assistindo e não conhece essa pessoa que fez uma homenagem ao Marquinhos, é o Guilherme Nogueira, o nosso, acho que um dos maiores, ou o maior representante, armador de percurso do Brasil. Um cara aí que ele fez esse vídeo aí numa prova em Michigan agora, ontem, né? Fez para você hoje de manhã, fez para você esse vídeo hoje de manhã. E ele não poderia deixar de estar presente aqui, porque eu soube que ele é um dos seus melhores amigos e irmãos da vida, né? É irmão. Gui tá no coração. Show! Marquinhos, aí beleza, você foi pro Agroman, né? E aí do Agroman, como é que você veio parar na Bahia? Que a gente vai entrar num assunto agora que é importante para mim também. Eu tive uma passagenzinha, depois que eu saí do Agroman, eu montei um grupo de proprietários que tinham uns cavalos comigo lá em Campinas. Eu voltei a Campinas. E teve até um caso curioso de um cavalo interessante que começou minhas experiências com os cavalos jovens. Um cavalo filho do Furioso, que era do seu Vitório Cicherli, que é proprietário do Aras do Rio Acima. Alguns devem conhecer. E foi um cavalo que eu recebi ele era muito potente, ele era respeitoso, mas ele tinha uma deficiência de anterior assim enorme e ele era todo preto, um cavalo de 1,72 m, e ele acabava sendo um cavalo meio de deboche assim, né? Eu insisti nele durante um tempo, e num determinado momento ele era um cavalo muito queixudo, muito desequilibrado. Eu botei uma embocadura muito forte nele, assim, que eu montava num lugar de manga larga, achei uma embocadura com uma alavanca enorme e fui para a pista e dei um salto nele. Ele pegou na minha mão assim e botou um salto assim espetacular. Aí falei, ué, será? Vim de novo, a mesma coisa. Aí, o que aconteceu? Esse era um cavalo de 7 anos. Em 3 meses, esse cavalo foi campeão brasileiro de cavalo de 7 anos. Ele teve um estalo, assim, num certo momento, e aí, claro, fui desenvolvendo isso, saí do freio pesado, fui para embocaduras mais leves, mas sempre com o tradicional lift
Sim, Esse claro. cavalo foi para a prova grande, foi campeão dos 7 anos, foi para a prova grande e se apresentava bem. Não era um cavalo que fazia zero toda hora, mas foi uma transformação assim muito rápida, sabe? Que me Sim. chocou um pouco. Enfim, depois que acabou esse processo com esses proprietários, eu fui para Bahia. Isso foi em 2002. Foi o ano que eu fui para Bahia. Eu fui trabalhar no Ecos, na época o Mesquita era presidente do Ecos, ele que me chamou, que me levou para lá. E aí eu comecei a trabalhar lá no Ecos com os cavalos dele. Ele tinha uns 3 cavalos que as meninas montavam, a Diana e a Nila. E, e comecei a trabalhar no Ecos, dando aula para as pessoas e tudo. Foi quando ele me propôs a vinda do Galã. Eu não conhecia a história do Galã, nem Mas nada. o E galã, ele... vamos lá, peraí, só te Ah, interrompendo, o galã é um tópico específico dessa live, tá? Não vamos falar dele tá agora, bom, tá porque bom. ele é um dos tópicos que Então. mais me perguntaram. Quando eu falei que ia fazer uma live com você, Sim, você meio que hoje tem um codinome que é Marquinhos do Galã, né? sim, Porque o sim, trabalho que você fez, né, nesse cavalo, a gente vai querer saber tudo, detalhe por detalhe, é onde a gente vai entrar na sim. formação de cavalos. Tá? E para quem não sabe, quem está assistindo a live aqui, Marquinhos, nessa época que ele estava na Bahia, eu comecei através do meu pai, né? Sempre foi o apoiador aí, o incentivador. Sabia que Marquinhos estava aí na Bahia e a gente ia a cada 15 dias lá, ele vinha para cá. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida e na vida de legado, né? Que naquela época era o legado. Marquinhos Legal. transformou minha equitação, me mostrou os nortes da equitação. Né? Agradeço estar publicamente aqui, Marquinhos, porque hoje em dia eu me tornei profissional, mudei minha montada e tive outra visão do cavalo a partir daquele momento que a gente se encontrou. Foi pouco tempo, acho que um ano, né, indo lá e cá, mas assim, foi espetacular. Agradeço imensamente essa sua passagem na minha carreira hípica e com certeza contribuiu muito para que eu tivesse aqui hoje, né? Como profissional do cavalo, porque você sempre foi uma inspiração para mim e para minha família. Eu lembro que até minha mãe falava que a gente se parecia, né? O cabelo de lado. Tem uma Sim. foto que é muito parecido nós dois no reconhecimento de percurso em Brasília. Tá? Então agradeço demais por essa passagem. Eu tenho essa foto até hoje, É aquela muito foto legal. do Brasil. É, Yuri, foi quando estava começando o Atlântico, o seu centro isso, em Eu lembro, 2001, estava 2002. construindo, tinha só a pista, foi muito. Mas eu fico contente, fico satisfeito de ter podido ajudar dessa forma e tudo, mas é só uma ajudinha mesmo numa passagem. O mérito é todo seu, né? De Nada. cada um que se empenha em se espelhando num e no outro, se empenha em se formar como pessoa e como a profissão de cavaleiro, na verdade, é uma profissão, ela você é um administrador da sua vida, né? Como você não tem uma coisa formalizada, você não tem nada, é muito importante a gente ser disciplinado e inteligente o suficiente para você administrar a sua própria vida, né? Essa que eu acho que é a grande dificuldade na nossa profissão, né? E não tomar caminhos errados, né? Já que a gente não tem os caminhos oficiais para você trilhar, né? Mas eu fico contente. Eu acho que eu sou um defensor hoje da nossa profissão e da nossa forma de viver. Excelente, Marquinhos. Marquinhos, você foi e é até hoje uma das minhas inspirações, né, no hipismo, né, como cavaleiro. Agora eu queria saber as suas inspirações. Quando você era jovem, que você se tornou profissional, quem eram as suas inspirações naquele momento no Brasil, né? Vamos falar de Brasil, porque aqui o maior público é brasileiro. E hoje em dia, quem são suas maiores inspirações no esporte também? Yuri, eu não tenho assim, eu nunca tive um ídolo, uma pessoa que eu admirasse
no todo, sabe? Eu admiro todo mundo nas coisas que me interessam, né? Nas coisas que eu acho que ninguém é perfeito, ninguém. Então a gente tem que saber olhar um pouquinho o que nos interessa de fato, e isso está em várias pessoas, se bobear em todo mundo. Mas todos para mim dessa época, né? Inclusive Duto, que foi um formador do meu início e tudo, é, ele foi muito importante, apesar de eu questionar muita coisa que foi feito da forma como ele faz hoje e tudo, e por isso que eu agradeço a ele, porque ele me deu essa chance de experimentar coisas. Aí, hoje em dia, eu tenho, eu observo, tecnicamente, eu procuro observar cavaleiros do meu porte físico, vamos dizer assim, né? Porque é claro que eu admiro Ludiger, eu admiro, mas é assim, é uma coisa de admirar de longe, porque eu não tenho o corpo dele, não tenho a envergadura dele, não tenho nada disso que possa que eu possa utilizar para minha equitação. Então é claro que eu atribuo bastante observação ao Marcos Henning, que é um cavaleiro que tem um pouquinho ali a minha estatura e tudo, e que para mim, assim, outros poderiam já ter feito isso. Para mim, ele revolucionou um pouquinho a forma de você estar no salto, sabe? Eu tenho muita preocupação em estudar muito a forma de você estar no cavalo durante o salto, de forma que o cavalo possa render o máximo possível, né? É normal a gente ver nos cavaleiros, em bons cavaleiros, tudo que adquirem uma forma de estar no cavalo em que o cavalo faz o movimento em função do cavaleiro, não em função do movimento do salto. E é claro, eles vão se adaptando e vão se modificando, mas eu tenho certeza de que se a gente consegue estar no cavalo durante o salto sem você distrair a atenção dele para o salto, então não sair fora do movimento dele, que você ganha a capacidade do cavalo ao máximo, entendeu? Então, eu sempre tive um pouquinho de estranheza nessa questão de recuperar o corpo na descida do salto, que para mim ele revolucionou isso. Ele não levanta o quadril na descida do salto, né? Ele se mantém até o cavalo bate no chão. A hora que o cavalo bate no chão, ele se levanta junto. Então, isso dá uma harmonia. Você vê as pistas do Marco Henning, que faz com que os cavalos tenham muita segurança e muita capacidade de se usar ao máximo durante os saltos. Então, é um cara que eu admiro muito por isso. Apesar de que hoje a gente já está vendo que já está se desenvolvendo uma outra técnicazinha acrescentando a isso, que é do cara se receber sempre sobre os estribos, né? Com o loro sempre perpendicular ao solo. Você vê que o Marcos Henning agarra no cavalo, dobra o corpo e a perna dele corre um pouquinho para trás. Então, o peso que você faz no cavalo a hora que ele bate no chão é diferente do peso que se você consegue chutar um pouquinho o estribo para frente, de forma que o loro fique perpendicular e você se receba com o peso todo nos estribos, entendeu? E sem levantar o corpo. Então, assim, eu gosto muito dessas coisas, desses detalhes, e quem também eu exploro muito assim nesse sentido e que está um craque nisso é o Yuri, né? Que vem também uma linha disso, de aperfeiçoar ao máximo o movimento e tudo. O Yuri, para mim, hoje está entre os 10 cavaleiros do mundo aí nessa questão, sem dúvida também. Excelente, Marquinhos. Isso aí é uma coisa que é pouco falada, pouco discutida, né? Até porque a gente não tem muita teoria, né, em relação a tudo do hipismo, ainda mais uma coisa tão específica. Mas eu lembro que o seu principal diferencial, né, que eu acho, na minha opinião, é que você tem uma filosofia para o hipismo.
não é apenas a parte prática. Você pensa muito em todos os movimentos, né, para você chegar à sua perfeição, né? E quem fala isso não só sou eu, tá? Quem fala isso são pessoas até muito mais próximas de você, que agora eu vou mostrar aqui, né? Deixa eu só pausar. Antes de você comentar essa sua filosofia, né, que você tem em cima do cavalo e dando aula, que eu lembro até hoje. Às vezes eu lembro de coisas que você falava naquele momento, né, para eu entender o cavalo e não apenas praticar, para eu entender o movimento, para eu entender o porquê daquilo, né? Para a gente entender como se fosse qualquer matéria, uma matéria de faculdade. E aí quem fala sobre isso é uma pessoa aqui, ó, tá bem próxima de você. Peraí. Boa noite, Marquinhos. Boa noite a todos. Nestes 19 anos ao lado do Marquinhos, acompanhando o trabalho dele, eu pude perceber o respeito que ele tem com os cavalos. E destaco o jeito filosófico, vamos dizer assim, com que ele conduz a carreira dele. Quando ele diz, por exemplo, que na equitação e na competição, o que realmente vale a pena não é o fim, não é o resultado final, mas o caminho. Você vença ou não vença, o importante é aproveitar o caminho. E isso vale para tudo na vida, né? É isso aí, Marquinhos. Aguenta coração aí, viu? É isso mesmo. Por isso são 19 anos. Para quem não conhece, essa é a meritíssima, grande esposa aí de Marquinhos, a Tânia. Muito obrigado, Tânia, por ter mandado esse vídeo aí prontamente para mim. E aí fale um pouquinho, Marquinhos, dessa sua filosofia de ver o esporte de uma forma diferente, a vida de uma forma filosófica, vamos dizer assim. Eu tenho a minha marca hoje é o símbolo do Yin e Yang com os cavalos, e meu espaço chama Tao Equestre. Tao Equestre relacionado ao taoísmo mesmo. Eu acho isso mesmo. Eu acho que o mais importante na vida, seja qualquer profissão que você faça, que você desenvolva, é o dia a dia, né? É o que vale para a gente estar satisfeito. Você ganha um dia, no dia seguinte já é o dia seguinte, já não ganhou mais, né? As coisas passam. Por isso, assim, eu penso isso hoje, é claro. Eu tive a oportunidade, inclusive voltando à história do Galan, de fazer realmente treinar e exercitar a questão da disputa, do esporte, da competição, nesse período que eu tive com o Galan, assim, de fato. Porque a gente não tem a possibilidade, quando você está traçando o caminho, de ficar muito tempo com um cavalo, né? Normalmente a gente vende, a gente tem que vender, a gente ou não vira, ou não... Enfim, é difícil você ficar muito tempo. E para você desenvolver a competição, é fundamental que você tenha tempo com o cavalo, né? Que ele seja realmente seu parceiro. Então, eu passei por vitórias importantes, passei por tentativa de disputa de equipe para o Pan-Americano de 2007, tive ali próximo. Mas no fim das contas, eu acho que isso tudo é um desgaste que não vale a pena, ou não é para o meu temperamento, sabe? Eu sou o tipo do cara que ganho e fico com pena do outro que não ganhou, do segundo, né? Eu não vibro com... Eu vibro com você conseguir a perfeição. E nem sempre você conseguindo a perfeição, você vai ganhar uma competição, né? Principalmente se você está em cavalo jovem, tudo. Então, eu acho que a gente tem que buscar um caminho bom, um dia a dia bom, onde você se sinta feliz, onde você faça as coisas que você gosta.
E a competição faz parte disso, e é bom ganhar também, mas ele não é um fim, né? Ele é um meio. E hoje eu voltei um pouquinho, saí um pouquinho da competição, por voltar a trabalhar com cavalos jovens e tudo. E estou vivendo muito feliz. Show. Marquinhos, a gente não falou onde é que você mora hoje em dia, onde é que você trabalha e um pouquinho da sua rotina aí, né? No lugar que você está. Eu sei onde é, mas conte aí para todo mundo, para a gente conhecer um pouco mais. Então, pulando um pouquinho a Bahia, né? Porque eu voltei quando eu voltei da Bahia, isso foi em 2005, eu voltei já para o Vale do Paraíba, São José dos Campos, que é 80 quilômetros de São Paulo. Eu voltei porque Tânia é daqui do Vale do Paraíba, ela é de São Luís do Paraitinga, que é aqui pertinho, e porque é um lugar super bem localizado. Ele é pertinho de São Paulo, perto de Campinas, caminho do Rio, assim, a logística de estar aqui E eu acabei arrumando um espaço aqui, eu arrendo um miolo de uma fazenda grande aqui, bem central, na divisa da área urbana com a área rural, que é a fazenda a turma da minha época vai lembrar do Felipe Porto, conhecido como Emotion, que montou a cavalo e tudo. Enfim, eu arrendo um espaço ali e já fazem 10 anos que eu estou nesse espaço. Eu fiquei um tempo num Aras de Manga Larga com o Galã até hoje eu estou nesse espaço, onde hoje ele é uma escola de equitação esportiva de salto e eu tenho os cavalos do Albar comigo aqui hoje. Eu até pouco tempo ia para Campinas treinar os cavalos de competição que são do Albar, que é outra história a se contar. A partir de 2012 eu estou com o Albar, que foi uma transformação na minha vida também, que me permite até hoje estar nessas condições e ter um trabalho consistente. Excelente. Então é isso, eu estou em São José dos Campos hoje em dia. Há pouco tempo atrás, até o ano passado, eu ficava entre São José e Campinas. Agora eu estou instalado em São José. Muito bom. Galera, todo mundo que está comentando aí, eu estou lendo tudo, podem comentar. Na segunda parte da live, a gente vai fazer as perguntas, abrir para as perguntas aí para o Marquinhos, perguntas direcionadas. Agradecer a todo mundo que está aí, né, acompanhando a gente. Agradecer também ao meu amigo, Sérgio Oliva, você conhece também, né? O nosso atleta paralímpico, que hoje chegou essa camisa para eu usar aqui na live, tá? Então, muito obrigado, Serginho, você deve estar assistindo aí. E, Marquinhos, vamos falar um pouquinho, então, já que você entrou nesse assunto, dos cavalos novos. Você acha que os cavalos novos, eles têm que ter um trabalho individualizado por indivíduo, né? Que a gente fala assim, específico para cada um, ou existe uma, entre aspas, uma receita de bolo para a iniciação desses cavalos? Olha, é duro a gente dizer, né? Mas cada vez eu vejo que eu sei menos. Em termos assim de você definir alguma coisa como método, eu acredito sim que é muito individualizado. Primeiro de tudo, para você se meter com um cavalo jovem e entrar nessa empreitada, eu acho que você tem que ter passado por um processo anterior, que é se enfiar na sua equitação, né? As pessoas saem do processo de aprendizagem de equitação para formação de cavalo novo muito cedo. Eu acredito que é possível fazer e tudo, mas o cavalo de alta performance, ele tem que ser feito não por um super piloto, nem nada disso, mas por uma pessoa que já passou por um processo de realmente aprender a estar no cavalo, né? A ter independência, a poder não ser bruto quando não se necessita.
porque tem muita coisa que a gente faz em cima do cavalo que não é consciente, é por desequilíbrio, né? E então eu acho que é importante passar por um processo de aprendizagem profundo da equitação, para você poder fazer, executar no cavalo o que você imagina, porque senão fica só na cabeça, você não consegue transformar isso como ação. Depois disso, putz, a gente ouve tanta história de cavalo, né? De cavalo novo que era ruim e virou bom, de cavalo que era super atleta e não virou nada, que eu, sinceramente, eu não me arrisco a dizer que um cavalo é ruim. Eu posso dizer que não me agrada, eu posso dizer que é um cavalo para minha estatura, que dá um pouco de preguiça, porque eu tenho pouca envergadura, e se um cavalo tem pouco sangue, isso daí é um trabalho enorme para a gente, que não tem tanta pegada. Mas jamais dizer que um cavalo é ruim. Não pode dizer, porque eles rasgam a nossa carteira o tempo todo. Então, como a gente não sabe, a gente se ampara um pouquinho na questão da genética, né? Que eu acho que é um fato. A genética é importante, não é tudo, mas é importante. Eu, hoje em dia, eu não inicio um trabalho se eu não fizer um check-up geral assim e ver que a saúde é boa, porque eu acho que, sei lá, 80% dos cavalos ficam no meio do caminho, às vezes por não chegar fisicamente, por ter problemas de lesão, etc. E aí é você ter fé e investir toda a sua energia. Pode acontecer de não virar? É o mais provável. Agora, não tem outra forma de você fazer virar se não for assim, entendeu? Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe. Pode ser filho do fulano de tal, com ciclano de tal, ser um super cavalo de 4 anos, vai passando o tempo, ele vai ficando xoxo, não vai virando, dali a pouco é um cavalo comum, né? E você investiu toda a sua energia. Por isso que eu digo, você tem que aproveitar o caminho. Esse cavalo que não virou, ele pode ser uma grande experiência para o próximo que pode virar, entendeu? E a gente está sempre nessa busca, que é o que nos motiva a estar na nossa profissão. A gente tenta se manter, né, financeiramente de forma estável, que você possa fazer a sua vida confortavelmente, mas sempre com a esperança de ganhar na loto, né? De pintar aquele cavalo que eu vou mandar para o Yuri e que ele vai vender por 1 milhão de euros. Entendeu? Essa é a nossa motivação e é real, ué. Pode acontecer, por que não pode acontecer? Eu hoje trabalho para isso. Eu trabalho para tirar cavalo de alta performance. E tive um agora que o Halifax, que também foi uma história muito engraçada, que não era para isso e de repente começou a se tornar um super cavalo, e nós vendemos para a Vitória agora recentemente, e ele ganhou o churinho ano passado com o Marins, né? Marins tá aqui assistindo e comentando. Grande Marins. E então essa foi outra história assim, que foi você falar, puta, lá o Marquinhos fez aquele cavalo lá, ele foi lá, buscou nada. Eu monto no Aras Pullman também, que tem alguns cavalos lá que eu faço só pilotagem uma vez por semana, e o Halifax estava sendo vendido barato. Aí uma hora eu conversei com o Carlito, com o proprietário do Albar, falei, vamos comprar ele, vamos. Ele rapidinho, tá fazendo 1,30 m, vamos vender ele, fazer um dinheirinho. E compramos. Compramos, começamos a sair nas provas, só refugo, só não conseguia fazer passar o rio, só falei, me lasquei, não vou vender nem por 30 mais. Aí foi indo. No final do ano, ele, pum, saltou uma prova do 1,40 m lá na Hípica Paulista e andou bem. Aí eu falei, olha só. Aí saltou mais ali algumas provas,
Foi para a prova forte numa seletiva da Copa do Mundo no começo do ano, na época paulista, e vendeu. Vendeu para a Vitória e está super bem lá. Ela está feliz com o cavalo. Enfim, essa é uma historinha de um dos cavalos que passaram aí, né? O que a gente estava falando antes? Não, então é bom porque a conversa vai rendendo, pô, e a gente tá gostando demais. Se deixar, vai embora. Tá ótimo, é bom que uma coisa puxa a outra, tá? A gente estava falando justamente sobre isso, sobre o cavalo como indivíduo, né? O cavalo de forma individual. Da formação deles, né? Isso. Então assim, o que eu acredito é isso, de você se enfiar e botar sua energia toda ali num cavalo que você apostou, por mais que no primeiro momento não te pareça que você acertou, que você não desistir, insistir um pouco mais. Também não sei até quando vou insistir, mas insista um pouco, porque é a única forma de acontecer, não tem outra. Ninguém é sabido o suficiente para só formar cavalos bons, entendeu? E aí você entra nisso. Por mais que você tenha um cavalo bom, você vai descobrindo os pontos fracos e os pontos fortes deles, né? Todos eles têm. Todos eles. Você, faz um check-up danado. O cavalo é sadio de tudo. Você começa a conviver com ele, você começa a ver que tem alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, e é isso. Você vai se aprofundando, de forma que você conhece o cavalo todo e tenta explorar os pontos fortes dele, né? Isso que é eu acho que é a grande questão. Ô Marquinhos, eu fiz uma entrevista uma vez, na verdade um programa que eu estou fazendo aí, que é o Por Dentro do Hipismo, e aí o Luiz Felipe Azevedo, o pai, ele falou essa frase que você acabou de falar, que às vezes o cavalo tem um defeito e aí as pessoas focam muito no defeito e esquecem da qualidade do cavalo, das qualidades, né? Porque normalmente tem muito mais qualidades do que defeitos. E aí acaba que o defeito você arruma, mas que as qualidades viram defeitos, né? E isso acontece muito, né, na formação de cavalos novos. Exatamente. Eu acho que que nem o defeito de simetria que a gente lida com os cavalos, né? Todo cavalo é torto, né? Todo cavalo tem até uma teoria, isso já é uma teoria, eu não sei, de que o feto do cavalo fica dobrado, né? Ele não fica que nem o humano, então ele naturalmente nasce com um lado mais distendido e outro contraído. Não sei. Eu sei que é fato que todo cavalo tem defeito de simetria. Acho que eu nunca montei um cavalo que seja igual dos dois lados. Pode ser menos, mas sempre são diferentes. E a gente tem que passar a vida inteira procurando desentortar ele. Mesmo sabendo que a vida inteira você não vai conseguir deixar ele reto. Mas se você deixar de desentortar ele, aquele defeito vai se acentuando, né? Então, é a vida inteira trabalhando para isso, para que você consiga manter o cavalo o mais reto possível, né? Mesma coisa. Excelente. E Marquinhos, uma coisa que está sendo muito falada, né, já, sei lá, há muito tempo vem sendo falado sobre isso, mas agora muito mais, é o bem-estar mental dos cavalos, né? Que isso você tem muita propriedade para falar. Antigamente a gente achava que bem-estar, a gente não, né? A maioria das pessoas achava que bem-estar animal era dar uma comida boa, botar uma serragem nova, dar o feno de boa qualidade, veterinário e tudo. Mas hoje em dia tem o bem-estar mental dos cavalos. O que é que você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse bem-estar mental? O que quer dizer isso? Eu acho que tem duas coisas. Uma coisa técnica, né, que a gente se utiliza bastante, que é isso, que é você ter o cavalo contente. Se você tiver o cavalo agradável embaixo de você, se você tiver o cavalo sadio mentalmente embaixo de você, é claro que você tem uma performance, uma possibilidade de performance muito maior, né? Isso é prático, não é nada sentimental, nada demagógico.
e é uma coisa que eu sempre me preocupei, né? Mas nós temos outra questão aí hoje em dia, que é uma visão humana diferente em relação ao mundo, em relação aos animais, né? Em relação ao bem-estar dos cavalos, né? Nessa questão social e tudo, com esses problemas que nós estamos tendo aí dos ativistas e tudo. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar também e tem que repensar também as nossas atitudes, né? Que muitas vezes são inconscientes, mas que não são corretas, né? Eu acho que todo cavaleiro aí viveu e ainda vive momentos em que a gente faz coisas que a gente realmente, se for pensar de uma forma moderna, a gente não tem direito de fazer. Não, desculpa, entrou aqui, foi mal, desculpa. Imagina, a gente não tem direito de fazer. Oi. Né? Então, eu acho que são duas questões importantes. Primeiro, tecnicamente, se você conhece como o seu cavalo se sente, como o seu cavalo reage e tudo, e faz com que ele se sinta bem, isso é muito mais eficiente do que um cavalo estressado, um cavalo desconfiado, enfim, um cavalo não confortável, né? E aí, para você fazer isso, para você conseguir isso, você precisa se aprofundar um pouquinho no conhecimento de como o cavalo vive, né? O que é ruim para ele, o que é bom. Essa é a questão, né? É muita gente falando que isso é ruim, isso é bom, sem conhecimento nenhum, né? Mesmo a gente tem que se aprofundar para saber o que é crueldade, mesmo que inconsciente, e o que é um benefício que você está fazendo para os cavalos, né? A partir disso, eu sempre tive um projeto e tudo, mas a partir dessa mudança que eu montei a escola de equitação aqui em São José dos Campos, com o apoio do Albar. Um pouquinho em função de ensinar as pessoas o esporte, mas de uma forma um pouquinho mais moderna, né? A gente aprendeu um pouquinho na galega, né? Um pouquinho com as pessoas que um pouquinho ignorantes nesse ponto. Não tô condenando ninguém. Só falando ignorância da forma de não conhecer, de não ter uma visão do mundo dessa forma. E eu acho que ainda tem muita gente que acha que os bichos estão aí para nos servir, né? Não é incomum você encontrar pessoas dessa forma. Eu tenho uma visão de que eu faço parte desse mundo e que eu escolhi esse caminho de simbiose, que eles até falam, que é você conviver com o cavalo, você compartilhar, né? Estava vendo até hoje aquele livro do Bjarke Rink, que é uma pessoa que faleceu há 2 anos, o Yuri teve bastante lá com ele, que ele escreveu o livro Enigma do Centauro, né? Sim. E é justamente trazendo para a gente por que a gente tem essa ligação tão forte com os cavalos, né? E como é insano uma pessoa hoje em dia falar, pô, vocês não podem montar os cavalos, vocês têm que deixar eles soltos no pasto, sendo que o homem, o ser humano e o cavalo coevoluíram juntos. A gente só é o que é hoje em função da gente ter desenvolvido a equitação e ter montado nos cavalos. E os cavalos só são o que são hoje porque a gente montou neles e coevoluiu, entendeu? Uma interdependência. O ser humano montado no cavalo, que ele diz que é o Homo erectus, sei lá, virou um poder danado, porque o homem bípede era pouco veloz, desenvolveu o cérebro, e o cavalo é muito veloz, mas só essa característica forte, né? Então, ele era de fácil presa.
E aí, quando houve essa fusão, eles se tornaram poderosos, né? E conquistaram o mundo, o humano e cavalo, juntos. E hoje você vai falar para a gente soltar os cavalos? Até, de certa forma, uma sacanagem, né? Porque nós trouxemos eles para essa vida dessa forma. E isso não é crueldade nenhuma, isso foi benefício para eles, foi benefício para nós. Nós só temos que aprender a respeitar isso e fazer com que as pessoas respeitem também, né? E Excelente. ter essa visão de simbiose e não de exploração, né? Porque daí fica ruim, parece que a gente tem escravos, né? E não tem, eu não tenho Com escravos. certeza. Marquinhos, sempre uma aula, né? Ouvir você falar, a gente parece que já tem 55 minutos, eu já até te aviso que já a gente vai parar e iniciar uma nova. Mas antes de a gente terminar, eu quero falar que estão falando aqui sobre Galan de Lalan, a gente vai falar na próxima live, na próxima horário da live, né? Daqui a pouco. E eu tenho, para encerrar esse assunto do bem-estar por agora, eu tenho uma curiosidade que uma pessoa muito próxima a você vai falar, né? Sobre você, tá? Vamos ver quem é. Vamos lá. Bota o óculos aí, que essa você vai gostar. Pai, sempre diz que o verdadeiro atleta desse esporte não é a gente, né? São os cavalos. E eles não estão para servir a gente, então a gente tem que proteger eles. E tanto que todo dia de noite ele vai lá nas baias dos cavalos dele, né? E aí ele entra lá e começa, tipo, a arrumar a cama dos cavalos dele. E uma vez eu perguntei, pai, por que você fica aí tanto tempo? Aí ele falou assim, você gostaria de dormir no mesmo lugar onde você faz cocô? Aí eu fiquei pensando assim, tipo, que legal, né? Porque pros cavalos devem ser ruim mesmo, tipo, eles ficarem o dia inteiro na baia. E eu achei bem legal quando ele disse aquilo. Essa é a sua melhor aluna. Bruninha. Então, Bruninha agora entrou para valer nos cavalos. A Bruna está com 10 anos agora e nunca foi assim grande. Montou um pouquinho, tomou um tombinho, parou e agora retomou, está na escola, na escola de equitação nossa lá e está viciadinha já também. Que legal, mas você vê que ela já está com a mesma concepção, né? Com o que você já leva aí dos seus alunos. Fico contente, porque é isso mesmo, a gente gosta muito dos cavalos que tem lá e tudo, e cuida com carinho, mano. Muito obrigado aí pela homenagem aí, né, Bruninha? Ela que agora já é minha seguidora, eu sou seguidor dela, ela tem um Instagram equestre, né? Muito legal aí a participação dela. Marquinhos, todo mundo que está aqui assistindo, a gente tem 1 minuto aí para finalizar essa live, então a gente vai encerrar essa, aí eu abro outra, a gente espera um pouquinho o pessoal voltar, e aí a gente continua nosso papo, tá bom, Marquinhos? E a gente vai voltar falando sobre o Galan de Lalan, que todo mundo está esperando, tá bom? História longa. Vamos nessa então, vou encerrar e começa outra. Tá bom? Bom. Valeu. Tchau.